Getúlio Vargas foi uma figura importante na história do Brasil, influenciando profundamente a política e a economia do país. Durante a primeira fase de seu governo, houve uma transição significativa para o governo constitucional. Mas afinal, você sabe o que foi esse governo? Então vamos entender. Bom, para entendermos melhor o que vai motivar o surgimento da Constituição de 1984, temos que voltar um pouco no tempo e entendermos o que estava acontecendo. Nessa época, o governo de Vargas estava passando pela primeira fase, que era conhecida como governo provisório. E Getúlio Vargas vai tomar certas atitudes que vão causar insatisfação e também revolta na população. A primeira delas foi a centralização do poder. Getúlio Vargas dissolveu a Assembleia Constituinte e também o Congresso Nacional. E isso vai ser visto pela população como um golpe à democracia. Além disso, ele vai retirar todos os líderes que faziam parte das oligarquias, que eram governadores mineiros e também paulistas, e vai colocar apenas governadores do seu partido, o que vai gerar revolta entre as oligarquias, e eles vão começar a exigir mais autonomia e poder, já que eles perderam influência política e também econômica. A repressão política também foi uma das características do governo Getúlio Vargas. Nessa época, ele implementou a censura e o controle à imprensa, além de ter reprimido vários grupos opositores. Getúlio Vargas também limitou a liberdade de expressão das pessoas, o que intensificou cada vez mais os protestos e as manifestações. Uma das consequências dessa repressão política foi a insatisfação dos estudantes. Eles também não estavam de acordo com o governo de Getúlio Vargas e também queriam a convocação da Assembleia Constituinte e também eram contra a repressão política que estava tendo na época e também da liberdade de expressão. Além disso, é válido ressaltar que durante os protestos e as manifestações, os estudantes, 4 estudantes de direito da USP acabaram morrendo por policiais, o que gerou uma grande revolta da população. A população se comoveu e esses 4 estudantes de direito foram vistos como símbolo da luta pela democracia e acabaram recebendo homenagens em monumentos, em nomes de rua e também em instituições. A crise de 29 afetou consideravelmente o Brasil, principalmente o setor cafeeiro, que estava em grande crise, e isso porque era o principal produto de exportação do Brasil. Com isso, com toda essa crise, o Brasil sofreu com uma onda de desemprego e inflação, causando insatisfação nos trabalhadores e também nos empresários. Como consequência da Revolução dos Paulistas, vários grupos de milícia surgiram, e uma delas foi a Legião Negra, que era um grupo formado por operários negros que também compartilhavam da mesma opinião que os paulistas, que era a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, e também lutaram pelos direitos dos afros brasileiros. O MMDC foi um movimento que surgiu a partir da morte daqueles 4 universitários de direito que eu tinha mencionado. Eles foram os principais responsáveis pela Revolução, além também de serem responsáveis por criarem intensas propagandas de mobilização para as pessoas apoiarem as ideias dos revolucionários. E devido a insatisfações, ocorre a Revolução Constitucionalista, que foi um movimento armado iniciado em 9 de julho de 1932. O qual objetivo era propor uma Constituição. Tal ocorrido teve participação de diferentes grupos sociais e políticos, porém podemos dar destaque ao movimento MMDC, um grupo de revoltos que foram os principais responsáveis pela mobilização social. Os conflitos aconteceram em sua maioria em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E em 1 de outubro de 1932, os paulistas se renderam por não terem condições para continuar lutando. Apesar de já terem sido derrotados, os revoltos paulistas conquistaram o que almejavam, já que no ano seguinte é realizada uma Assembleia Constituinte, que daria início ao desenvolvimento da Constituição de 1934, dando entrada no período constitucional de Vargas. Constituição de 1934, conhecida também como a primeira Constituição da era Vargas, governo de Getúlio Vargas, foi também a nossa terceira Constituição fora do contexto de Getúlio Vargas, englobando todas as constituições que tinham até aquele momento.
Quais foram os motivos? Por que ela foi instituída? Os motivos foram principalmente uma pressão e insatisfação popular, a qual a população está insatisfeita por não terem seus direitos garantidos por uma Constituição, estarem escritos, garantidos oficialmente. Ele queria legitimar o seu governo, construir uma base forte para os seus próximos anos de mandato no poder. Aí, quais são as características da Constituição de 34? Ela é uma Constituição muito extensa e detalhada, a qual tem 187 artigos que eles garantem, ampliam os direitos sociais e trabalhistas. Os direitos sociais foram o voto feminino, no qual as mulheres receberam o direito de votar, a eliminação dos coronéis, quais pararam de existir, e trabalhistas, quais ele garantiu que os trabalhadores eles somente poderiam trabalhar no máximo 8 horas por dia, no máximo. Também garantiu as férias e aposentadoria aos trabalhadores, a qual outras constituições não garantiam. Segundamente, aqui das características, temos o fortalecimento do poder executivo. O que é o fortalecimento do poder executivo? O Getúlio Vargas ele garantiu mais poder para ele mesmo, o qual ele criou leis em que ele poderia intervir em situações que antes não poderia, o qual como se fosse uma pessoa com muito poder, como se fosse um governo comunista. Isso nos lembra que o Getúlio Vargas ele tem caráter comunista, mas ele faz tudo isso em prol da nação, o qual também nesses 187 artigos eles garantem aqui, impulsionam a industrialização no Brasil, o qual passava por uma dificuldade econômica, o qual o contexto mundial passava por uma dificuldade, o qual não conseguíamos importar. Então nós incentivamos a industrialização do nosso país para não ter que importar. Isso. O Brasil nessa época se encontrava totalmente radicalizado, visto que no mundo existia duas ideias principais, que eram o nazifascismo na Europa, que basicamente foi o nazismo na Alemanha, liderado por Hitler, e o fascismo na Itália, liderado por Mussolini. Já na Euroásia, tinha o comunismo, que era liderado por Stalin, a URSS. No mundo estava existindo muitos ideais totalitários. Isso se dava pelo sucesso de ideias que não valorizavam a democracia e nem o liberalismo econômico. Pode-se observar em alguns momentos do governo de Vargas que existia bastante presença dessas ideias, essas principalmente de cunho fascistas. E no Brasil surgiram outros partidos que também se nesses ideais. Dois são o principal, a AIB e a ANL, que vão ser falados agora. Surgida em 1932, logo após o governo provisório de Getúlio Vargas, a Ação Integralista Brasileira foi um grupo político inspirado no Manifesto de Outubro, escrito por Plínio Salgado, o qual teve influências dos regimes fascistas e salazarista. O grande líder da AIB, Plínio Salgado, criticava em suas obras o modernismo, o pluripartidarismo e também o comunismo. Ele defendia, além disso, o nacionalismo, defendia também ideias de um governo centralizado e autoritário, como também a miscigenação. Ideia essa que divergia da maioria dos outros regimes de extrema-direita, o qual tinha um caráter mais eugênico. Ademais, vale destacar um grande lema presente nesse grupo: Deus, Pátria, Família. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma Hora do Brasil. Eu sou a repórter Josefina Almeida Campos e hoje estamos com o nosso emblemático Luiz Carlos Prestes. Tudo bem com o senhor? Bom dia, senhores. Bom dia, Brasil.
E quem é essa linda mulher que está ao seu lado? Prazer, Olga Benário. Ô, Olga Benário, é um prazer conhecê-la, senhora. Bom, Luiz, hoje temos algumas perguntas para você e gostaria que você respondesse. Bom, eu tenho 5 perguntas para o senhor, certo? A primeira delas é, fala um pouco sobre a ANL. A ANL é uma junção de diversos partidos de extrema esquerda. Nós somos antifascistas e temos radicais e não radicais no nosso grupo. Muito bem, a segunda pergunta fala, você faz parte de qual partido? Eu sou do PCB, Partido Comunista Brasileiro, de 1922, e também fazia parte da Coluna Prestes, que é um movimento independentista na República Velha. A terceira pergunta fala, o que defende a ANL? A ANL defende a reforma agrária, o fim da propriedade privada, a nacionalização de empresas externas e a suspensão de dívidas externas também. Muito bem, e a quarta pergunta fala, qual é o seu lema? O nosso lema é pão, terra e liberdade. E vale lembrar que Getúlio Vargas criminalizou o nosso partido. Muito bem, muito obrigada pela entrevista, senhores. Para o senhor também, para a senhora. Atualmente, no cenário político brasileiro, tem se tornado cada vez mais comum associações do Brasil com o comunismo. A ideia de que o país está suscetível a uma possível ameaça comunista foi construída, não sendo algo novo. E para entender como isso foi feito, é preciso voltar um pouco no tempo, mais precisamente em 1935. Quando o grupo de extrema esquerda ANL, sob a liderança de Carlos Prestes, iniciou um movimento armado com o objetivo de instaurar o comunismo no país e tirar Vargas do poder. Esse movimento teve início no Rio Grande do Norte, em quartéis, e depois foi se espalhando para outras regiões, como o Rio de Janeiro e o Maranhão. Apesar de o movimento ter conseguido se propagar para outras localidades e para outras pessoas, os revoltos foram facilmente contidos pelas tropas federais. Esse episódio nem sequer é considerado uma ameaça, já que o movimento foi extremamente mal organizado e os comunistas que esperavam receber apoio da população trabalhadora não receberam esse apoio, fazendo com que o movimento fosse totalmente fracassado. Após esse episódio, o então presidente da época, Vargas, se tornou ainda mais autoritário, realizando diversas perseguições com esses grupos de esquerda, com destaque para a esposa de Carlos Prestes, Olga Benário, que foi enviada para um campo de concentração após o fim da intentona comunista. No ano seguinte, deveriam ocorrer eleições para a presidência, e Vargas, se aproveitando desse contexto de levante comunista, planejou, juntamente com os militares, um falso documento afirmando que os comunistas tentariam aplicar outro golpe. Essa ideia ficou conhecida como Plano Cohen, e sobre esse argumento, Vargas suspende a Constituição e a Assembleia Constituinte, dando início a uma nova fase de seu governo, o Estado Novo. If there's any thought that I think of me for a little support,